Graça e paz. Vamos abrir em Romanos, capítulo 10, verso 15. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Que Deus revele para nós a boa notícia e nova do evangelho de Cristo para nós nesta noite, em nome de Jesus. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, coisas maravilhosas, as coisas boas, as boas notícias de Deus, do evangelho de Cristo. O mundo está cheio de más notícias. O pecador tem um prazer doentio de se alimentar de más notícias. Notícia boa não vem de jornal, nem desperta interesse. Se a notícia vem do submundo da corrupção, maior audiência ela terá. Há uma tendência humana de gostar de más notícias. Quando você está bem, ninguém fala ou fala muito pouco de você. Mas quando você está na pior, ou, como diz na gíria, escorregou na casca da banana, aí você estará na boca do povo. Você será notícia. Não queira cair na boca do povo. A boca do povo é impiedosa. Prefira sempre estar na mão do Senhor e nunca na mão do povo. Por quê? Porque o Senhor tem misericórdia. A boca do Senhor fala de graça, de misericórdia, mas a boca do povo não, ela é impiedosa. Há uma tendência de se alimentar de fofoca e também semeá-las. E para arrancar essa praga é difícil. Quantas vezes, irmãos, na roda de amigos ou de amigas, só se falam mal dos outros. A fofoca dita o tom da conversa, sem se interessar com as coisas boas da existência da pessoa que está sendo comentada, fofocada. Não é à toa que os jornais, as revistas, as novelas, programas de auditório estão recheados de coisas ruins. Nesse ponto cai muito bem o que Jesus falou: a boca fala do que está cheio o coração. Nesta noite eu tenho boas e novas notícias para vocês.
boas e novas notícias do Evangelho de Cristo para um mundo cheio de más notícias. Eu quero começar com uma notícia que foi dada pelo próprio céu, pelos anjos. Em Lucas, capítulo de número 2, versículo 10 e 11. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A notícia jubilosa, alegre, trazida pelo anjo da chegada do Salvador, que é Cristo o Senhor, da chegada de Deus à terra. Ele veio, ele nasceu na raça humana. Eu acho isso lindo demais, profundo demais e um paradoxo para mim. O nascimento de Deus na raça humana é um grande paradoxo. Mas também, irmãos, é a maior demonstração de afeto, de carinho e a mais linda história de amor. É apaixonante a história de Jesus, o seu nascimento. Deus desceu da posição mais elevada. Ele desceu até a cruz. E na cruz ele nos libertou do pecado. A cruz de Cristo se substancia na grande verdade de que o pecador precisava morrer por causa do seu pecado. A cruz tem relação com o pecado e tem relação direta com o pecador, com o homem velho da humanidade. Por isso, Cristo se tornou homem para poder ser crucificado e na sua crucificação nos crucificar com Ele, levando-nos a morrer nele para o pecado. Assim nós fomos libertos. Deus não me ofereceu uma salvação, irmãos. Ele próprio se tornou a minha salvação. Por isso ele veio. A salvação não é uma coisa que Deus nos dá. A salvação é Ele mesmo. Por isso que Ele veio. Isso significa que para ter salvação eu preciso estar em Deus e Deus em mim. Se Deus mesmo é a minha salvação, a salvação de Deus não é uma doutrina, não é uma coisa que Ele dá separada dEle, não é uma bênção separada dEle. A salvação é Ele mesmo. Se é Ele, então não há salvação sem a identificação do homem com Deus. Então eu preciso estar identificado com o meu Salvador. Ele é meu Salvador, mas eu preciso estar identificado com Ele, porque Ele é o meu Salvador e também a minha salvação. Por isso Deus mesmo veio a este mundo verdadeiramente Deus. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o homem com Ele na cruz e fazê-lo participante da sua morte e também da sua ressurreição, da sua vida. Ele desceu das alturas
até a cruz do Calvário. Ali na cruz, Ele nos encontrou. Você sabia que Deus nos encontrou na cruz? Foi na cruz. Jesus mesmo disse, é um texto que eu gosto, é um dos textos que eu gosto de estar citando sempre, de João 12:32, ele diz aqui: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. João 12:32. Neste texto encontramos o Senhor nos falando da sua atração. Ele fala de uma atração que Ele exerceu na cruz para atrair todos os homens a si. Aqui nós vemos a graça soberana de Cristo nos atraindo a si na cruz. Por quê? Porque graça soberana. Porque Ele não pediu permissão para ninguém. Ele não pediu permissão para atrair a si o pecador, irmãos. Ele foi lá na cruz por nós e nos atraiu e pronto. É algo exercido pelo próprio Cristo, pelo seu poder, de maneira soberana. Quando os soldados romanos levantaram o Senhor na cruz, então Ele exerceu o seu poder, poder de atração, poder que se fundamenta no seu amor, atraindo cada pecador para o seu corpo. Em decorrência disso, nele fomos identificados, crucificados e mortos para o pecado, não é? Então, irmãos, a cruz do Calvário é o ponto de encontro entre Deus e os homens pecadores. É o lugar onde Deus convocou soberanamente todos os pecadores de todos os tempos. Jesus veio para morrer, e Ele se deixou morrer para levar todos os homens a morrerem com Ele na cruz, na mesma cruz e no mesmo momento. Ele morreu, mas com a sua morte matou a todos nós. Cristo foi crucificado pelos pecadores e também com os pecadores. Cristo morreu pelos pecadores e Ele morreu com os pecadores. É preciso entender bem. Ele morreu pelos pecadores, mas também morreu com os pecadores. Cristo foi crucificado, morreu, eu também morri com Ele. Cristo morreu para que nós morrêssemos por meio dEle, e ressuscitou para que nós ressuscitássemos por meio dEle também. Morremos e ressuscitamos em Cristo. Ele ressuscitou para viver em nós a sua vida santa e justa, ou vida justa e santa. Fé nesta verdade certamente fará toda a diferença, agora, neste mundo, e depois na eternidade. Que notícia maravilhosa, irmãos! Que notícia maravilhosa! Temos um Salvador. Eu não estou entregue à sorte, não. Eu não estou abandonado, não. Eu tenho um Salvador, que é Cristo Senhor.
isto para mim é uma grande notícia. É uma notícia maravilhosa demais para mim. Temos um Deus que veio para ser o nosso Salvador. Deus mesmo veio para ser o nosso Salvador, morrendo por nós naquela cruz, nos fazendo morrer com Ele para o pecado. Ele é o meu Salvador, que morreu por mim, me fez morrer com Ele, nele, ressuscitou por mim e me ressuscitou juntamente com Ele. A vida do meu Salvador, a vida ressurreta do meu Salvador está em mim, ela opera em mim. Ele deu a vida dele, a vida que ele ganhou no ventre de Maria, ele deu por mim naquela cruz, mas ele ressuscitou por mim, e a vida eterna, a vida do Espírito, a vida de Deus, a vida divina, a vida ressurreta que ele ganhou na ressurreição, ele me deu também. Esta vida está em mim, operando. Tem uma outra notícia maravilhosa, notícia que não poderia deixar de dar. Cristo nos recebeu em seu corpo, na cruz, para que nós pudéssemos recebê-lo em nós. Ele nos recebeu em seu corpo na cruz, com ele morremos. Ele fez isto por nós, para que nós pudéssemos recebê-lo em nós. Gálatas 2:20. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Prestem atenção, irmãos. A notícia é grande demais, maravilhosa demais, boa demais. Cristo em mim, vivendo a sua vida fora do pecado e fazendo a diferença neste mundo. Grande notícia, grande notícia. Pense nisto. Neste texto de Gálatas 2:20, você prestou atenção? Você precisa ler este texto todos os dias. Eu leio, confesso, é profundo demais, é grande demais. Neste texto não é dito o que eu devo fazer, nem o que eu posso fazer. Não é dito aí o que eu devo fazer, nem o que eu posso fazer. Apenas diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Só diz isto, irmãos. Eu estou fora. Deus me removeu do meu interior e Cristo assumiu o lugar aqui dentro em mim. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu fui substituído no meu interior por Cristo. Grande notícia, notícia boa. Você precisa saber, eu também. Você poderá dizer: eu já sei, mas precisa saber mais, conhecer mais. Eu fui substituído no meu interior por Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou liberto de mim mesmo.
grande libertação. Grande libertação. Eu estou liberto de mim mesmo. Se você está cansado de tentar viver a vida cristã pela prática do exercício religioso, se você está cansado de tanta religião, se você está enfadado de si mesmo, se você está cansado deste mundo, porque eu estou cansado deste mundo, eu estou. Se você está desanimado em tentar vencer o pecado e de fazer a coisa certa, então eu tenho uma boa notícia para você. Uma notícia fantástica, maravilhosa. Você não precisa viver mais. Cristo vive em você e através de você. Creia e confesse a palavra de Deus dizendo: estou crucificado com Cristo, estou crucificada com Cristo. Agora eu não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. Saio de cena e o Senhor assume o controle de tudo. Aqui é coisa boa, hein? Eu saio de cena, eu saio do comando e o Senhor entra e assume o controle de tudo. É singelo, mas funciona. O Senhor em mim vive a vida dele, não eu. Eu não vivo a vida de Cristo. Não tenho condições para vivê-la. Não tenho. Ele vive a vida dele em mim. Cristo vivendo sua vida em mim, em nós. O sentido de igreja é Cristo vivendo em mim, vivendo em nós, vivendo em mim, vivendo em nós. Ainda temos a nossa personalidade humana, mas é Cristo vivendo em todas as áreas do nosso ser. Não mais eu, mas Cristo em mim. Nisto, irmãos, consiste o descanso da nossa alma, a paz imperturbável do nosso espírito. O medo vai embora e toda agonia cessa, agonia interior. Você já parou para pensar? O Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, vivendo em você e tomando conta de tudo. Você crê? Há um ser no céu e esse ser se chama Altíssimo, e o Altíssimo quer viver em você. O Altíssimo quer viver em você. Ainda tenho mais uma boa notícia para dar aos irmãos. Uma notícia muito boa, muito gostosa. Eu estou esperando o cumprimento dessa notícia todos os dias. Todos os dias. Eu estou cansado deste mundo. Eu não sei você. Eu estou cansado. Eu estou esperando o Senhor. Eu estou esperando Ele. Esperando o Senhor. A promessa que Jesus nos fez. A promessa que Jesus nos fez. Voltarei. Uma grande notícia. Se Jesus não tivesse feito a promessa de voltar, eu não estava aqui esperando o Senhor. Ele não prometeu voltar, mas Ele prometeu. Parece uma loucura para muitos, mas eu estou esperando, porque Ele me prometeu voltar. João, capítulo 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Voltarei. Que notícia maravilhosa! Jesus Cristo vai voltar. Ele mesmo prometeu: voltarei. Nenhum grande líder religioso deste mundo prometeu voltar, como Jesus prometeu. Essa promessa é somente de Jesus, é só dele. A palavra de Deus, irmãos, nos dá essa certeza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Vejam, os irmãos, aqui a palavra de Deus está nos dando certeza. Aqui diz: ele realiza e cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam. Depois de 2 milênios, essa promessa maravilhosa e ainda não cumprida permanece. Mas tem uma coisa: a nossa geração é a primeira que já possui tudo o que é necessário para cumprir as profecias restantes. Hoje, podemos dizer, os instrumentos estão todos em seus lugares, no palco, prontos para o ato final. Então, irmãos, não é apenas possível que o arrebatamento dos santos aconteça a qualquer momento, como sempre tem sido, mas agora é altamente provável, certamente mais provável do que em qualquer outro momento da história. O momento do arrebatamento ninguém sabe. Eu não sei. Ninguém sabe. Não é possível datar esse evento, mas podemos afirmar que nunca houve na história da igreja um momento mais propício, com maior probabilidade que o atual, para o acontecimento do arrebatamento da igreja dos renascidos. Se o arrebatamento ocorresse hoje, estaria você preparado? Estaria você preparado? Ou você ficaria? Seria deixado para trás? É preciso crer nestas verdades da palavra de Deus para estar preparado. Cristo nos atraiu assim na cruz. Ele nos fez morrer no seu corpo. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Agora Cristo é a nossa vida. Cristo vive em nós. Ele vive no nosso interior a vida justa e santa dele. É para esse tipo de pessoa que Jesus voltará. Você tem certeza de que quando o Senhor voltar, estará preparado? Estará preparado? Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Vejam os irmãos,
Este texto aqui, Jesus veio da primeira vez para tirar o pecado. O texto está mostrando que Jesus veio da primeira vez para tirar o pecado. Cristo fez um sacrifício de uma vez para sempre. É um sacrifício eterno, suficiente. E com esse sacrifício suficiente, tirou o pecado de todos nós, de uma vez para sempre. Você entende, irmão? O sacrifício de Jesus é um sacrifício suficiente. E Ele fez de uma vez para sempre. Não é preciso repeti-lo. Não é preciso. Então, significa que Ele tirou o nosso pecado de uma vez para sempre também. Não precisamos mais de sacrifícios, porque Cristo não só tirou o pecado, como também nos crucificou com Ele para o pecado e nos proveu de recursos para não continuarmos mais servindo ao pecado. Agora Cristo está em mim, vivendo a sua vida fora do pecado e fazendo a diferença. Cristo aparecerá sem pecado. Por quê? Porque Ele já resolveu a questão do pecado. O texto aqui diz: mas Cristo aparecerá segunda vez, sem pecado. Vejam os irmãos, da primeira vez Ele veio para tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele fez, Ele tirou. Agora, diz aqui, Cristo aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Cristo aparecerá sem pecado. Por quê? Por que que Cristo aparecerá sem pecado? Por que que diz isto aqui? Porque Ele já veio da primeira vez e resolveu a questão do pecado. Portanto, sem pecado significa que o pecado foi resolvido. Que a questão do pecado, o embaraço do pecado está solucionado por Jesus Cristo. Cristo retornará não para tratar dos nossos pecados. Isso Ele já fez quando morreu na cruz. Irmãos, Jesus Cristo não virá outra vez para tirar seus pecados. Se você está esperando que quando Ele voltar vai tirar seus pecados, você está lascado totalmente, porque Ele já tirou. É preciso crer que Ele já tirou. Ele já tirou. Quando Ele voltar, não vai ser para tratar dos nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados. Ele já o fez. Ele já nos libertou quando morreu naquela cruz por nós e nos fez morrer com Ele. Ele virá para aquelas pessoas que Ele tirou o pecado. Você está entendendo? Jesus virá para aquelas pessoas que Ele tirou o pecado. Se Ele tirou o seu pecado, e você sabe que Ele tirou o seu pecado, você crê que Ele tirou o seu pecado, está realmente liberto, então Ele virá para você. Ele virá buscar aquelas pessoas que Ele salvou do pecado, por meio da sua morte e ressurreição. Quem não está salvo do pecado, não subirá com Ele. Quem não está salvo do pecado, não subirá com Ele. O apóstolo Pedro, falando da vinda do Senhor Jesus, faz uma advertência muito séria. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Por isso, amados,
aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Maravilha. Procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Imaculado significa incontaminado, livre de contaminação, livre de sujeira, livre de impureza, livre do pecado. Irrepreensível quer dizer inculpável. Alguém em que não se pode achar pecado, porque o Senhor libertou. Em paz, o que significa em paz? É harmonia em Deus e com Deus. O que é paz? Paz é a harmonia perfeita em Deus e com Deus. Irmãos, só tem uma chance de Jesus nos achar assim na sua vinda: se Ele mesmo for a nossa vida. Se Ele mesmo for a nossa vida. Mas não foi o que Ele disse. Não foi o que Ele disse. Eu vivo em vocês. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ele veio para viver em nós. Só podemos ser assim através da nossa morte com Cristo e da sua presença viva no nosso interior. Jesus veio para fazer de mim esse tipo de pessoa. E para esse tipo de pessoa que Jesus voltará. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é? Vamos terminar a reunião desta noite com uma leitura da palavra em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Amém.